As comemorações dos 150 anos da edificação dos Passos do Concelho de Angra do Heroísmo trouxeram à lembrança uma parte da história da cidade Património Mundial, onde se pode afirmar, conforme a conhecida frase de Pedro de Merlim, e Portugal já foi só aqui. São 150 anos de um edifício que não só marca o poder administrativo municipal, mas também convive com a comunidade através do seu traço arquitetónico e da sua história. A data foi comemorada com o lançamento do livro Memória Histórica da Edificação dos Passos de Concelho de Angra do Heroísmo, dando continuidade a um trabalho do jornalista e etnógrafo Joaquim Gomes da Cunha, pseudónimo de Pedro de Merlim. Nós podemos encontrar, em primeiro lugar, a obra do Pedro de Merlim, as 3 edições que foram agora compiladas, e depois vamos encontrar também uma cronologia de eventos importantes para a cidade. Vamos encontrar a continuação do Pedro de Merlim, ou seja, de 1980 até 2015, que é da minha autoria. E, finalmente, uma fotobiografia de eventos solenes e o inventário de peças importantes para a Câmara. Este livro é mais indicado para quem vai à descoberta da história ou para quem já conhece um pouco da história desta cidade? Eu penso que o livro é bastante eclético. Ele tem muitas fotografias, imagens, está com um índice muito dividido, precisamente para não haver uma leitura corrida, caso não queiram. Por isso eu acho que dá para quem se interessa, os investigadores, historiadores, mas também para o público normal, comum, que apenas gosta de ler ou apenas gosta de obter informação específica sobre um evento, um acontecimento qualquer. Uma obra que lançou sobretudo 2 desafios à autora Assunção Melo. Em primeiro lugar, o maior desafio foi pegar nas 3 edições e ver o que é que faltava numa, o que é que foi acrescentada na outra, para não poder ter nesta edição coisas que se chocavam ou que faltavam. Esse foi o grande desafio. Depois o outro desafio foi dar a continuidade aos escritos de Pedro de Merlim sem sair muito do estilo. Se bem que eu tenho o meu estilo próprio, é claro que sou um autor, mas tinha que utilizar alguma terminologia semelhante, nomeadamente a referência nas atas e coisas do género. E depois, é claro que o inventário foi uma seleção. Foi definir então quais as peças que mereciam estar presentes no inventário. E isso foi um desafio grande porque a Câmara tem peças de grande valor artístico, histórico, patrimonial, e eu tive que fazer essa seleção, e é claro que essas seleções são sempre discutíveis. Outra pessoa faria outra coisa completamente diferente. E o Pedro de Merlim, o que é que diria sobre esse trabalho? Eu acho que ele ia gostar, até porque as edições e o trabalho editorial hoje em dia está completamente diferente. Nós trabalhamos com designers profissionais que nos ajudam na composição gráfica, as imagens têm o Photoshop, portanto, eu acho que ele ia gostar. Nós não íamos chocar. Ao longo da história, o município angrense ocupou 3 edifícios em 1474, 1610 e 1866. Para o autarca Ala Menezes, a sessão comemorativa deve também ser uma homenagem a todas as pessoas que trabalharam em prol da defesa e preservação do património local. É de certeza o melhor edifício municipal que existe neste arquipélago. Existem muito poucos no país que se comparam a este e, de facto, houve quem preservasse e houve quem lutasse para que isto chegasse aqui e chegou. De maneira que esta nossa sessão hoje também deve ser uma homenagem a essas pessoas que souberam ter a visão, ter a vontade de, mesmo contra muita gente e contra muitos problemas, muitas dificuldades financeiras, conseguiram chegar ao fim de 1879 e ter a casa paga e começar então a enriquecê-la. É uma história engraçada, é uma história que tem muito do dia de hoje, tem uma grande atualidade. Ao ler aqueles textos, eu leio intervenções que eu já ouvi nestes anos na nossa política e leio realmente um percurso que tem uma enorme semelhança com aquilo que vai acontecendo nos dias que correm.
Para além do livro, o evento contou com o lançamento de uma medalha comemorativa cujo design gráfico esteve a cargo de Paulo Mendonça. É um conjunto de formas, tal e qual como o edifício. Não procurei um único alfabeto, nem uma única numeração. Portanto, o 1 é diferente do 5, é diferente do 0, o A não tem a ver com o alfabeto do O nem com o S e as coisas ligam-se. Eu simbolicamente tentei representar aquilo que o edifício é. Já o contexto histórico, com base na data de 11 de agosto de 1829, a propósito da Batalha da Praia, contou com a palavra de Carlos Enes na conferência Angra Rochedo de Liberdade. Ora, como é sabido, a Ilha Terceira teve um papel fundamental na instalação do regime liberal em Portugal a partir de 1820. Nesta data saiu vitoriosa a Revolução Liberal, mas os adeptos do absolutismo conseguiram recuperar o poder que se corporizou na figura de Dom Miguel. E foi precisamente aqui na Ilha Terceira que Dom Miguel e os seus apanicoados foram sofrendo derrotas sucessivas e decisivas para se reverter, portanto, a situação. Na sequência de todo este movimento que levou à queda do absolutismo, algumas datas passaram a ser comemoradas como dias de grande gala, e era esta a expressão, portanto, utilizada. Estes dias podiam ser de âmbito nacional, mas também podia haver dias de grande gala de âmbito local. Ora, o que importa aqui realçar é que no século XIX, os dias que a Terceira escolheu como de grande gala eram específicos da ilha e não apenas dos concelhos, ou seja, eram festejados no Concelho da Praia, no Concelho durante um certo tempo ainda de São Sebastião e depois no Concelho de Angra. Portanto, era uma festa, digamos, da ilha inteira. As comemorações dos 150 anos da edificação dos Passos do Concelho de Angra do Heroísmo trouxeram assim à lembrança uma parte da história da cidade Património Mundial, onde se pode afirmar, conforme a conhecida frase de Pedro de Merlim, e Portugal já foi só aqui. O seu magazine diário regressa amanhã e, claro, conta com a sua companhia no canal do costume. Deixe também o seu gosto ou like na nossa página de Facebook. Agora sim, marcamos o ponto final desta edição. Até amanhã, fique bem.